Dito isso, gente, nós vamos passar aqui agora para uma aplicação muito comum desse tipo de algoritmo, que é a recomendação de produtos ou serviços, tá? Em sites de comércio eletrônico. E aqui eu só quero fazer um parênteses, porque nós tivemos no passado, aí, por volta de 2009 e 2010, nós tivemos uma das primeiras ferramentas, um dos primeiros motores de recomendação para o comércio eletrônico do Brasil. Então, assim, a gente trabalhou há algum tempo aí oferecendo esse tipo de serviço para sites e para plataformas de comércio eletrônico. Primeiro, o que são os sistemas de recomendação? Então, são sistemas preditivos que ele tem como objetivo ou inferir que nota você daria para um determinado produto ou te recomendar um determinado produto ou serviço, tá? Um item qualquer. Vou chamar aqui genericamente de um item. Então, o objetivo é predizer a nota que você vai dar para um determinado item ou qual item você vai querer, você vai escolher. Para que ele serve? Ele serve para transformar um visitante ou um usuário em cliente. Então eu entrei numa loja, eu entrei num site de venda de passagens, eu entrei numa loja de comércio eletrônico, mas muitas vezes eu não vou lá comprar, eu vou lá só visitar, fazer uma pesquisa, e os sistemas de recomendação têm esse objetivo de transformar você, visitante, num cliente, em alguém que passa a comprar ou a adquirir algum produto ou serviço daquele site. Eu quero também estimular vendas cruzadas, eu vou falar sobre vendas cruzadas aqui na sequência, fidelizar o cliente e também pode ser usado para treinar equipes de vendas. Tá? Uma vez que eu sei quais produtos ocorrem numa transação, eu posso usar essa informação para minha equipe de vendas, dizer, olha, toda vez que você vai comprar que um cliente compra um determinado produto, ofereça outro. Eu gosto bastante de dar o exemplo do vendedor de sapato. Como é que funciona o vendedor de sapato? Quando você chega na loja, você fala o tipo de sapato ou tênis que você quer, tá? Sei lá, eu quero um tênis para fazer Cooper, eu quero um tênis preto com detalhes em vermelho. Geralmente, o que o vendedor de sapatos faz? Né? Ele vai pedir o número que você calça, ele vai trazer o tênis do jeito que você pediu, mas ele traz ali alguns outros produtos que são similares àquele, ou ele traz produtos que podem ser acessórios àquele produto. Então, o objetivo do sistema de recomendação, como uma ferramenta de treinamento, pode ser ajudar o seu vendedor a entender que tipo de produto ele deve levar para cada pedido do cliente. E o problema que é resolvido aqui, portanto, é aumentar o envolvimento da pessoa, do usuário com o site, com a loja. Claro, aumentar a taxa de conversão. O que é taxa de conversão, gente? É a quantidade de pedidos que você tem dividido pelo número de visitantes únicos que entram na sua loja. E com isso você consegue dizer, olha, entra muita gente na minha loja e eu vendo pouco, ou entra muita gente e eu estou vendendo bem, certo? Então, conhecer e entender a taxa de recomendação é muito importante no comércio eletrônico. Outro conceito importante é o conceito de ticket médio, que corresponde ao valor médio das compras num determinado estabelecimento. Portanto, assim, os sistemas de recomendação visam aumentar a sua taxa de conversão e eles também visam fazer com que você ofereça o item certo para o cliente certo antes que você perca a atenção desse cliente. Porque esse cliente ele pode simplesmente entrar na loja, se ele não achar o produto que ele quer, ele pode sair da loja antes de fazer a compra. Quais são os principais tipos de recomendação? Nós temos a recomendação que a gente chama de recomendação ou filtragem colaborativa. Ela olha o histórico de consumo ou histórico de interação de alguns usuários com determinado item. Pode ser, por exemplo, quais itens que cada usuário visualizou, pode ser quais itens que os usuários compraram em conjunto. Então eu tenho esse histórico aqui dos itens que esses usuários aí interagiram com eles. Isso me permite identificar se alguns usuários são similares a outros. Por quê? Porque eles têm perfis de consumo e perfis de interação similares. Eu vou recomendar para um determinado usuário, que é similar àquele outro usuário, um produto que aquele usuário consumiu, interagiu e que esse usuário ainda não consumiu e interagiu. Não é um conceito bastante simples, mas que analisa o comportamento dos usuários, cria perfis de usuários similares. Você pode, inclusive, fazer isso aqui utilizando um algoritmo de agrupamento, como aqueles que nós estudamos lá no capítulo 4. E a partir da similaridade entre os usuários, você começa a oferecer produtos que um desses usuários consumiu e o outro não consumiu. Porque você parte da premissa
que eles são similares em termos de comportamento. O outro tipo de recomendação muito comum é a recomendação que a gente chama de recomendação baseada em conteúdo. Na recomendação baseada em conteúdo, eu não me preocupo mais com o comportamento dos usuários. Eu simplesmente olho, olha, esse usuário aqui comprou este produto. Qual produto que é similar àquele? Ah, esse produto aqui de baixo é similar a esse produto aqui de cima, mas ela não comprou esse aqui de baixo ainda. Então, eu vou oferecer esse produto aqui para esse usuário. Isso é muito comum hoje em dia, né? Se você clica num determinado produto, você visualiza aquele produto dentro da loja e visualiza vários outros produtos similares àquele. E como que eu calculo a similaridade entre esses produtos? Usando aquelas medidas de similaridade ou de distância que a gente conversou aí nos capítulos anteriores, tá? Desde o capítulo 4, que é de agrupamento de dados, a gente está falando de medidas de cálculo de similaridade entre objetos. E esses produtos, esses itens, são essencialmente objetos. Uma questão importante para a gente responder é: por que nós precisamos aumentar a taxa de conversão? A gente precisa aumentar a taxa de conversão, principalmente quando a gente fala de comércio eletrônico, porque existe toda uma psicologia de compra e de comportamento dos usuários no ambiente digital que nós precisamos trabalhar com ela. Por exemplo, hoje é muito fácil fazer comparação de preço. Às vezes você está dentro de uma loja física, você viu lá um produto que te agradou, você corre, entra na internet, busca aquele produto e você já sabe o valor daquele produto numa loja virtual. E se você estiver no próprio ambiente virtual, você pode entrar num site de comparação de preços e ver como é que está o preço daquele produto em diferentes lojas. E aí a sua escolha pode ser por preço ou não, pode ter outros fatores sendo considerados também. Por exemplo, o atendimento da loja, o quanto você se identifica com aquela loja e assim por diante. Outra questão importante, né? A gente tem muito compra por impulso. Tanto que hoje o Código de Defesa do Consumidor fala que você pode desistir de uma compra feita online em um intervalo de até 7 dias. Então, se você fez uma compra que você se arrependeu dela pouco tempo depois, uma compra por impulso, você tem, por lei, o direito de desistir dessa compra e receber seu dinheiro de volta. É claro que quanto mais rápido você tomar essa decisão, melhor, porque você evita custos também para o lojista, que é separar produto, embalar, colocar na transportadora, entregar e todo esse processo aí, que é um processo bastante caro, bastante oneroso para o lojista. Como eu falei, a web, né, a internet é um ambiente propício a comparações. Na maioria das vezes não custa nada para eu pesquisar, a não ser o meu tempo, né, eu fico ali fazendo minha consulta. Tem muita gente também que faz isso que eu comentei com vocês, né? O cara está na loja física, ele olha o preço no determinado produto, ele entra num ambiente virtual. Na maioria das vezes o produto é mais barato na internet do que na loja, porque os custos de manter o estoque, de manter a loja virtual são muito menores do que de manter uma loja física. Às vezes também a gente fica um pouco inseguro, né? Poxa, quanto tempo? Será que esse produto vai chegar? Será que ele vai chegar estragado? Não vai ser danificado? Será que é do jeito que eu imaginava que fosse? Tá? Principalmente produtos como tênis. Será que vai calçar bem esse tênis? Tá? Então, tem toda uma psicologia de compra aí que faz com que a gente precise aumentar a taxa de conversão no ambiente digital. E, portanto, gente, os objetivos aí do sistema de recomendação, principalmente quando a gente está falando de e-commerce, são, olhando aqui especificamente para o processo de venda, tá? Então, o que é a venda? A venda é aquele processo no qual eu escolho um produto, coloco no meu carrinho e vou até o caixa, pago e fechei o meu processo. Mas tem muito o que a gente chama cross-sell, né? Cross-sell a gente vê nas promoções de fast food. Tá? Você fala para o cara que você quer só o sanduíche, ele fala, poxa, leva uma batata e uma bebida aqui também. Tá? Isso é cross-sell, é venda casada. E o upsell é quando o cara quer te vender um produto maior, ele quer aumentar o valor daquele ticket. Isso também é muito comum, no Brasil nem tanto, mas nos Estados Unidos é muito comum, você pede lá um lanche e o cara fala, ah, poxa, você não quer levar o grande ao invés de levar o médio? Então o upsell é isso, é quando eu pego um determinado valor de uma compra e eu quero aumentar o valor dessa compra, aumentar o valor desse ticket. E para o anunciante, ou para o vendedor, ou para a loja virtual, o objetivo da recomendação é ofertar o item mais atraente no local certo para o usuário e no momento certo.
Hoje, na verdade, isso é até meio irritante. Às vezes você entra num site, consulta o preço de uma passagem e aquela passagem te persegue por todo lugar que você navega. Você entra num site de informação, tá lá, estão te oferecendo aquela passagem. Você entra no YouTube para ver um vídeo, estão te oferecendo aquela passagem lá. Então o motor de recomendação hoje ele está até agressivo demais, né? Enquanto você não fala, olha, não quero mais esse item, não tenho mais interesse, ele fica te perseguindo ali por um determinado tempo. Qual que é o processo? Tá? O primeiro passo, eu preciso capturar a informação do item que o usuário quer. Depois, eu tenho que ver como que o usuário interage com esse item aí ao longo de toda a jornada dele, tanto dentro da loja, muitas vezes, quanto fora da loja também. Aí eu vou aplicar os algoritmos de recomendação em função do meu comportamento e das características do meu item. Tá? Então aqui eu estou falando de recomendação baseada em conteúdo, aqui eu estou falando de recomendação comportamental em função de como eu navego, o que eu vejo, o que eu clico, o que eu coloco no carrinho. Eu vou apresentar o conteúdo de alguma maneira, vou mostrar aqui para vocês a forma mais comum de apresentar o conteúdo, que é usando vitrines de recomendação. E claro, a gente tem que monitorar a performance, tem que monitorar o resultado de todo esse processo. Normalmente, numa loja de comércio eletrônico, eu tenho 4 locais principais para eu poder exibir uma recomendação. O primeiro é o que a gente chama de landing page, que é aquela página que quando você entra na loja, ela carrega. Com ferramentas mais sofisticadas de comércio eletrônico, você consegue inclusive montar uma landing page personalizada, certo? Eu entrei lá num site de passagens, por exemplo, eu coloquei esse exemplo aqui para vocês, estava procurando uma passagem para os Estados Unidos. Pode ser que quando eu entre num site de uma loja que vende passagens online, já apareçam lá as promoções, as passagens para os Estados Unidos automaticamente para mim. Por quê? Porque eu estou sendo monitorado, tudo que eu faço é monitorado. Então a landing page é um local onde eu posso ter ali uma recomendação. Mas ela também pode surgir na página do produto, pode surgir no carrinho e pode surgir depois que eu fechei e paguei a minha compra também. Aqui eu peguei alguns exemplos do site da Amazon, eu escolhi um site, bom, agora a Amazon já está no Brasil, mas um site que eu frequento bastante. E aqui eu tenho na landing page, logo que eu entro lá, nesse caso eu entrei no site fora do Brasil e não no site aqui do Brasil. E é muito interessante que na própria landing page que eles geram para mim, tem aqui livro sobre empreendedorismo, que é um assunto que eu gosto bastante. Isso aqui é livro sobre estratégia de negociação, outro tema que eu gosto muito também. E aqui vários livros sobre machine learning, mineração de dados, que são os temas que a gente está tratando aqui nesse curso. E é muito interessante ver que a landing page dessa loja ela é montada, customizada para mim. Por quê? Porque a loja conhece já o meu comportamento. Um outro local onde aparecem muito as vitrines de recomendação é na página de produtos. Então eu visualizei esse produto. Eu particularmente gosto muito de sapato preto e não gosto de cadarço, tá? Todos os meus sapatos são pretos e nenhum tem cadarço. Então eu cliquei para ver esse produto aqui, apareceram 2 vitrines de recomendação. Essa vitrine fala, olha, clientes que viram este item também viram estes outros itens. E aí, o que ele faz ele busca produtos relacionados. Então essa é uma recomendação baseada em comportamento e ela também está olhando aqui as características do produto que eu escolhi. Tem uma peculiaridade nessa vitrine. Ele colocou aqui um produto um pouco diferente, que é um mocassim, e ele colocou ali uma setinha promoção. Isso significa que ele tem uma regra de negócio nessa vitrine que faz a exibição desse produto. Muitas vezes as lojas colocam essas regras de negócio porque elas querem liquidar um determinado estoque ou porque elas estão com um produto com um preço especial. E aí eles montam isso dentro da vitrine de recomendação. Nesse lado de cá, ele está falando o seguinte, olha, clientes que compraram este item também compraram estes outros itens. E tem algo muito interessante aqui. Ele está mostrando uma bermuda branca, sendo que eu estou olhando esse produto que é um sapato preto. Você pode falar, poxa, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Quando a gente lembra lá do algoritmo de recomendação a priori, que nós falamos sobre ele, o que o algoritmo faz? Ele vai buscar a co-ocorrência entre os itens numa transação. Portanto, se apareceu essa bermuda aqui nessa vitrine, isso significa que tem muita gente que está comprando sapato preto e está comprando uma bermuda branca. Então é importante a gente ter essa compreensão. Aqui não tem segredo, é um método estatístico baseado em contagem e em critérios mínimos, né, de suporte e de confiança
para essa regra. Aqui eu dou um exemplo de uma vitrine de recomendação sendo montada no carrinho de compras. Então eu escolhi esse sapato aqui, ele está lá no meu carrinho de compras, eu estou prontinho para comprar, né? Então sempre tem um call to action aqui, ó, clica aqui, paga a conta, né? Fecha logo essa compra, mas tem uma vitrine de recomendação aqui embaixo. Isso é bastante polêmico, tá? Tem gente que fala o seguinte, fala, olha, quando você põe uma recomendação no carrinho, você pode distrair o cliente e ele pode acabar clicando no produto, navegando e deixando de fechar aquela compra. Tem gente que já acha que você pode fazer uma venda cruzada aqui ou até um upsell se você colocar um outro produto similar a esse, mas com um valor maior. E é claro que você só vai saber se você deve ou não colocar essa vitrine aqui se você fizer um teste que a gente chama de teste AB, que é aquele teste no qual, em um caso, eu coloco a recomendação, no outro caso eu não coloco a recomendação, eu avalio isso por um determinado período de tempo e a partir desse período de tempo que eu avaliei, eu vou escolher a opção que me gerou mais resultado, tá? Se colocar a vitrine de recomendação gerar mais resultado do que não colocando, então eu coloco e vice-versa.